Cumprimentando a todos as colegas e os colegas, eu inicio me apresentando. Eu sou Hermínia Dorigan de Matos Diniz, procuradora de Justiça, e vou apresentar a minha proposta de tese sob o título Análise Preditiva do Direito, a Jurimetria como algo a ser pensado no Ministério Público. Inicio a exposição do tema com a seguinte abordagem. Aplicar o direito constitui-se na atividade de editar um ato para disciplinar determinada situação concreta, tendo por fundamento as normas jurídicas, observando-se sempre o devido processo legal. Trata-se de processo de decisão racional, mas não estritamente racional. Há também que ser considerado o componente da subjetividade, compreendido como fatores metajurídicos, definidos pela formação e experiência de vida do julgador que, de alguma maneira, interferem na decisão. Por isso, que para melhor se possa atuar, importa o estudo acerca do comportamento do julgador. Em outras palavras, importa ter acesso global aos fundamentos mais recorrentemente utilizados pelo julgador, podendo eles serem de ordem exclusivamente jurídica, política, social, econômica, dentre outros. Esse conhecimento possibilita definir a melhor argumentação a ser utilizada no caso que se estiver a analisar, assim como antever a tendência de uma decisão em um sentido ou em outro. Essa subjetividade do julgamento pode ser estudada por meio da jurimetria, construída sobre alicerces jurídicos, estatísticos e de tecnologia. O presente ensaio propõe-se a destacar a pertinência de se adotar a jurimetria para subsidiar a atuação do Ministério Público. Como fundamentação, adotei alguns itens. A princípio, o primeiro item foi trabalhar, então, o processo interpretativo. Na verdade, os textos legais, eles se sujeitam a um processo interpretativo. Primeiramente porque, abre aspas, o legislador, ao elaborar a lei, não poderia mesmo prever todas as situações futuras, até por não ser isso possível. A própria dinâmica social engendra infinitas situações novas, sendo impossível a tipificação legal de todas elas. E aqui eu trago, então, fecha aspas, a situação de José Jairo Gomes. Sabe-se que o ato decisório é dotado de inegável complexidade e não ocorre em condições de absoluta neutralidade. Na verdade, porque um ato humano, hoje, bem se sabe ser natural a influência das emoções e de aspectos ligados ao inconsciente nesse processo, e assim, suscetível aos influxos decorrentes de aspectos envolvendo a formação política e jurídica dos magistrados, passando por questões eventualmente ideológicas, culturais e mesmo em face de origens e condicionamentos religiosos, éticos, raciais e de gêneros, segundo Rogério Gesta Leal. Em síntese, o juiz transmite no processo decisório suas experiências de vida, suas impressões, seus valores e emoções. Além disso, as normas contemplam conceitos jurídicos indeterminados, compreendidos como, abre aspas, aqueles cujos termos são ambíguos ou imprecisos, especialmente imprecisos, razão pela qual necessitam ser completados por quem aplica segundo grau. Este aspecto confere à norma uma textura aberta, na palavra de Hart, e, portanto, nos limites da moldura da norma, não restam, abre aspas, dúvidas sobre o fato de que o exercício da jurisdição implica o uso de discricionariedade enquanto condição de eleger, de maneira fundamentada, dentre várias possibilidades de escolha que se apresentam no ordenamento jurídico, segundo Leal. Diante de tais indeterminações, é tanto verdade ser defesa a utilização de tais fundamentos para encobrir preferências subjetivas, quanto o fato de que o aplicador não consegue afastar-se completamente de suas idiosincrasias, não raras vezes inconscientes,
no ato de decidir. Importa que tais subjetividades não estejam ocultas nas decisões, mas, contrariamente, devem ser explicitadas nas respectivas motivações. Por outro lado, conhecer previamente tais significantes propicia àqueles que postula um melhor refinamento em sua argumentação. Não significa aderir a elas sempre, mas poder melhor contrapô-las, porque de antemão se as conhece, por exemplo. Em um segundo momento, eu abordo especificamente a jurimetria, trazendo uma definição de Marcelo Guedes Nunes, dizendo que é possível, sobretudo, melhor conhecer a ordem de fundamentos mais utilizada na decisão de cada juiz, né, e na ponderação de Fábio Ulloa Coelho, que aponta para a relevância do processo argumentativo. Marcelo Guedes Nunes sustenta que o propósito da jurimetria, dentre vários outros, o mais específico seria analisar os diferentes graus de aderência das leis e compreender especificamente as situações em que elas deixam de ser aplicadas e que, quanto o maior detalhamento das informações, maiores recursos argumentativos serão propiciados e, consequentemente, melhor serão os resultados. Considera-se que, diante do ordenamento jurídico mais aberto, propenso a conferir maior espaço às normas principiológicas, sobreleva ao intérprete a necessidade de utilização da argumentação jurídica como ferramenta de trabalho, conectada com variados ramos do conhecimento. É esse o campo de estudo de Habermas, a propósito. Portanto, informações relativas aos fundamentos utilizados pelos magistrados devem ser cadastradas, capacitando o Ministério Público para exercícios de previsibilidade com as técnicas da jurimetria. Oportuna, nesse ponto, a observação de Hart sobre a predição das decisões judiciais, especificamente quando se atinge a área de textura aberta, quando as predições das decisões judiciais têm um indiscutível papel muito importante no campo do direito. O estudo sobre a previsão das decisões judiciais favorece a tomada de decisões estratégicas, propiciando uma maior precisão na argumentação, elemento para que se avalie a pertinência ou não, por exemplo, da interposição de recursos, recomende-se a utilização de soluções consensuais ou simplesmente aponte quais são os processos que merecem maior atenção. Nesse sentido, parece ser correto afirmar aos centros de apoio operacional tal incumbência, na medida em que a eles compete, abre aspas, remeter informações técnico-jurídicas sem caráter vinculativos aos órgãos ligados à sua atividade, fecha aspas, nos termos da Lei 8625/93, inciso 2 do artigo 33. De forma idêntica, é prevista essa atribuição às câmeras de coordenação e revisão no âmbito do Ministério Público Federal, nos termos da Lei Complementar 75/93, inciso 3 do artigo 61. No item 2.3, eu apresento um levantamento de dados como exemplos práticos, exemplo do que ilustra aqui o trabalho, o tema desenvolvido pelo Instituto Alana, denominado Agenda sobre Direitos das Crianças e dos Adolescentes no Supremo Tribunal Federal, no qual foram mapeadas 220 ações que, de alguma forma,
podem afetar pessoas ainda bastante jovens. Dentre os temas, destacam-se políticas inclusivas, políticas educacionais e trabalho infantil. Então, estão inseridas nesse universo as ações que questionam a constitucionalidade de normas municipais e estaduais que instituíram projetos semelhantes ao Escola Sem Partido. Um outro exemplo é uma outra pesquisa realizada a título de dissertação de mestrado, em que foi analisada a utilização de preceitos de análise econômica do direito na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente sobre o viés da consequencialidade. E um terceiro exemplo é trazido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, demonstrando, a partir da análise de 373.974 recursos das câmeras criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo, entre os anos de 2009 e 2013, que os desembargadores de carreira e os oriundos da advocacia proferiram maior número de decisões favoráveis ao réu, com fundamento na Lei 12.403, de 2011, que veio a condicionar as prisões cautelares à fundamentação e ao afastamento de medidas alternativas. Quer-se destacar, com tais exemplos, que o manejo da jurimetria permite conhecer os fundamentos que estão sendo utilizados e poderão ser reproduzidos em julgamentos futuros, permitindo que o Ministério Público possa revisitar seus argumentos à luz do quanto já se conhece das decisões. Encaminho para a conclusão do quanto foi dito, que é pertinente a utilização da jurimetria construída sobre alicerces jurídicos, estatísticos e de tecnologia, para que melhor se conheça os fundamentos adotados nas decisões judiciais e, com isso, as postulações do Ministério Público possam ser melhor formuladas, o que favorece a tomada de decisões estratégicas, propiciando a maior precisão na argumentação, elementos para que se avalie a conveniência ou não da interposição de recursos, recomende a opção de soluções consensuais ou, simplesmente, aponte quais são os processos que merecem atenção especial. É o que se submete à valorosa apreciação de Vossas Excelências. Muito obrigada pela atenção.